Entrevista do dia. Mulheres que se vacinaram contra a Covid-19 devem esperar de 2 a 4 semanas para fazer mamografia. Segundo alguns relatos, o resultado do exame da mamografia pode ser afetado por aumento nos gânglios pós-vacina. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o mastologista Omar Filogônio. Doutor Omar, bom dia, bem-vindo à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, o prazer é todo meu. Doutor Omar, para começar, explica pra gente o que são esses gânglios pós-vacina e por que eles podem aumentar após a vacinação contra a Covid. Bem, os gânglios linfáticos ou linfonodos, eles são o que a população chama em geral de íngua. Mas, na realidade, eles são a principal arma nossa que combate as bactérias, os vírus, ou seja, eles geram a nossa imunidade. E eles estão posicionados em pontos estratégicos, como, por exemplo, o pescoço, a axila, a virilha, em vários outros locais. Diante de uma agressão, seja por um antígeno ou um agente biológico, ele reage. E ele reage aumentando para a produção de anticorpos. As vacinas, todas em geral, elas são um antígeno que vai causar uma reação imunológica. Portanto, o nosso sistema imunológico ele responde com uma reação dos gânglios linfáticos. No entanto, eu gostaria de ressaltar que isso é uma reação rara e que pode ocorrer com todas as vacinas tomadas. Doutor, e é importante falar para as mulheres, em especial que estão nos ouvindo também, que elas não precisam deixar de fazer mamografia, só precisam respeitar esse intervalo e tampouco também podem deixar de se vacinar contra a Covid, que é igualmente importante, né? Com certeza. Hoje a mamografia é a nossa principal arma para o diagnóstico do câncer de mama em fase assintomática, ou seja, quando não tem sintoma nenhum. E a vacina, aliada aos cuidados de higiene e uso de máscara, é a nossa outra arma contra o Covid. Portanto, nós não podemos deixar de fazer nenhum dos dois. Basta a gente ficar atento para o fato que, se a mulher estiver na época de fazer a mamografia, que ela faça antes da primeira dose ou então 4 semanas após a segunda dose. A gente está conversando com o mastologista Omar Filogônio sobre o exame de mamografia e a vacina contra a Covid-19. Doutor Omar, parece que nós temos também uma série de fake news que estão dizendo que as vacinas provocam câncer. Isso é fake news, né? Uma oportunidade boa para a gente esclarecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não resta dúvida alguma que se trata de uma mensagem mentirosa, né? Com a finalidade de confundir o público. A vacina, de maneira alguma, ela pode causar câncer de mama, muito menos outros tipos de cânceres. Pelo menos até o momento, os testes não demonstraram nada disso. Doutor Omar, ainda sobre a questão da mamografia, nós sabemos que é um processo importante, um exame importante pelo qual as mulheres devem passar, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, aproveitando a oportunidade desse nosso bate-papo aqui, sobre a importância do autoexame que as mulheres devem fazer. De quanto em quanto tempo, o que a mulher deve observar no momento do autoexame? Então, no passado, o autoexame de mamas, ele foi uma arma importantíssima para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje, diante da evolução tecnológica que ocorreu, ele já não é assim a nossa principal arma. Tanto que não há uma época certa em se fazer o exame de mamas. O autoexame de mamas. Portanto, a gente orienta as mulheres para se autoconhecerem. Elas podem fazer o exame na época que se sentirem melhor, no local que se sentirem melhor. Por exemplo, na hora do banho. Ela deve palpar a mama se autoconhecendo e, diante de alguma alteração fora do habitual, ela deve procurar o ginecologista, o mastologista. Então, é importante dizer para a mulher que não é necessário ela saber o que é um nódulo. Ela precisa conhecer a sua mama e, diante de alguma alteração, seja a sensação de um nódulo, seja uma retração na pele, seja uma inflamação, alguma alteração da forma, é que ela vá ao mastologista para que seja esclarecido devidamente o problema.
É um ritual de autoconhecimento, como o senhor mesmo destacou, e que é importantíssimo. O doutor Omar, chegou aqui para nós uma pergunta de ouvinte, e é a Lilian, que inclusive me acompanha lá no Instagram, agradecendo, viu, Lilian, seu carinho aqui. E ela está dizendo o seguinte: Rodrigo e doutor Omar, eu fiz uma mamografia depois de 10 dias que tinha tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Eu não sabia dessa orientação, não tinha sido informada sobre isso. Estou correndo algum risco? Pergunta a nossa ouvinte Lilian. A pergunta dela é muito importante. Eu gostaria de ressaltar que ela não corre risco algum. As mulheres que se submeteram à mamografia em período recente, ou seja, até 4 semanas após ter tomado a vacina, e que apresentam aumento de gânglio linfático, da ausência de sinais evidentes de uma doença de mama, elas devem repetir a mamografia 4 semanas após a segunda dose. Caso persista alteração, aí o mastologista vai tomar os devidos cuidados para esclarecer melhor a causa desse aumento linfonodal. Aí então, a prestação de serviço para a nossa ouvinte Lilian, que mandou mensagem aqui perguntando se ela estaria correndo algum risco, e é importante esse esclarecimento do Dr. Omar Filogônio aqui, portanto, de que não há risco efetivamente que seja corrido, mas que é importante que se repita o exame da mamografia. Dr. Omar, hoje, como é que está esse exame da mamografia? Ele está devidamente difundido? Porque nós sabemos que num passado, talvez até recente, nós tínhamos dificuldade para fazer com que as mulheres fizessem esse exame, dificuldade de toda ordem e principalmente no setor público de saúde. Como é que está essa situação nos dias de hoje, hein? No passado, realmente, a situação era pior pela falta de aparelhos e o acesso da população. Houve alguma melhora, mas nós ainda estamos aquém da necessidade real para atender devidamente a população. Especialmente nas cidades do interior, a gente nota que há uma dificuldade muito grande de acesso aos locais que possuem aparelhos e pessoas preparadas para um exame adequado. Há resistência da própria mulher em alguns casos? Infelizmente, principalmente as senhoras mais velhas, elas ainda apresentam alguma resistência por medo do diagnóstico e do próprio tratamento. Ainda há alguns tabus em relação à quimioterapia e radioterapia. No entanto, a gente tem vencido isso com explicação, explicando que quando o diagnóstico é precoce, o tratamento cirúrgico ele é super tranquilo, e quando há indicação de radioterapia ou quimioterapia, os tratamentos melhoraram muito e hoje em dia a tolerância a esses tratamentos é muito grande. Portanto, as mulheres não devem temer e devem procurar o mastologista para o diagnóstico e o tratamento devido. Muito bem, médico mastologista Omar Filogônio conversando com a gente aqui no Super N sobre o exame de mamografia e a vacinação contra a Covid-19. Você, mulher que está nos ouvindo agora, se você já se vacinou, você tem que esperar de 2 a 4 semanas para se vacinar. Ou melhor, para fazer a mamografia logo após a vacinação contra a Covid-19. Essa é a orientação dos mastologistas aqui. O doutor Omar Filogônio explicou isso muito bem para a gente. Doutor Omar, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação. Certamente foi um esclarecimento muito importante aqui para a parcela feminina da nossa audiência que está nos acompanhando nessa manhã. Ótimo dia, bom fim de semana para